E você já teve dificuldade de ir ao banheiro? Você tem problema no seu intestino? Você não consegue metabolizar direito tudo aquilo que você ingere? Você já prestou atenção nisso? Você já parou para pensar se você vive realmente enfesado? Talvez apenas uma mudança de hábitos possa trazer a solução. Que o nosso alimento seja o nosso medicamento, que nós não precisemos de medicamentos para viver. Olá, tudo bem? Eu sou Mércia Ribeiro, estou falando do canal do YouTube Kombuchazeira Ensina, pelo Instagram Kombuchazeira Mércia e na rede social do Facebook Kombucha. Hoje nós iremos falar sobre o intestino. Por que uma pessoa fica 3 dias sem ir ao banheiro? E ainda quando vai, demora muito para conseguir realizar a evacuação do seu trato intestinal. E a primeira coisa que me remete é o tabu que é falar sobre o intestino, o tabu que é falar sobre o sistema digestivo. E aí há uma grande dificuldade de nós falarmos de fezes, falarmos de gases, falarmos de rejeitos e dejetos que estão dentro do nosso organismo e não tem mais necessidade de continuar. Muito pelo contrário, eles precisam sair porque o alimento ele tem que ficar uma média de 72 horas dentro do nosso organismo para que ele retire os nutrientes necessários e excrete aquilo que não tem mais necessidade de ficar dentro de nós. Vem comigo, vamos falar sobre isso. E eu vou trazer O Discreto Charme do Intestino, que é um livro da Julia Enders. Ela é uma alemã, uma cientista e médica que estuda muito o intestino em função de uma doença autoimune que ela teve desde criança, e se debruçando nos estudos sobre o intestino, ela chegou a grandes conclusões que nós vamos falar hoje. Vem comigo, vamos lá? Você também borra as calças? Sente cagaço? Já pediu pinico? Engole sapo? Faz das tripas coração? Tá cheio de borboletas no estômago? Ou se sente enfesado? Pois é. Todas essas expressões, elas originam do intestino. E qual é a sensação que a conexão entre o intestino e o nosso cérebro realiza? Você sabe por que essa conexão existe? Pois é, há pouquíssimo tempo não se sabia que existem milhões de neurônios dentro do nosso intestino. E esses neurônios, em função dos alimentos que nós consumimos, do tipo de prática alimentar que nós temos, vão ficando com mais interação com os nossos neurônios do cérebro ou vão diminuindo essa ação. E aí, de repente, no meio do dia, pela quantidade de hormônios que são metabolizados dentro do nosso intestino, nós sentimos aquela baixa. De repente perdemos a nossa empolgação, não temos mais vontade de continuar fazendo as nossas atividades. Por quê? Porque dentro do nosso intestino, conforme as bactérias que estão lá se reproduzindo, seja aquelas bactérias, micro-organismos que estão ali potentes para tornar o nosso corpo mais saudável e fortalecer o nosso sistema imunológico, ou o contrário, aquelas bactérias que nós estamos alimentando elas com um monte de processados, industrializados, todo tipo de açúcar que não é saudável, todo tipo de alimento que não é saudável, vai gerar a proliferação dessas bactérias que não nos interessam, e dentro dessa luta, as bactérias que não são boas acabam vencendo
e fazendo com que a gente repita o ciclo. Me sinto mal, quero me recompensar comendo uma coisa, uma gordice ou uma coisa que não é saudável para me fazer me sentir melhor. Aí vem a sensação que me deixa um pouquinho melhor naquele momento que eu estou consumindo o alimento, passou rapidamente pela corrente sanguínea, perdi aquele tipo de substância, volto de novo a ficar procurando algo que me preencha um vazio que eu não consigo mais dar a volta. E isso vira um círculo vicioso. Por quê? Porque as bactérias que estão no meu intestino estão sendo cultivadas e proliferadas pelo tipo de alimento que eu ando consumindo. Você já parou para pensar sobre isso? De que o que você está consumindo hoje vai trazer a médio e longo prazo muitas consequências. E o seu intestino é o primeiro termômetro que está demonstrando se há algo que está certo ou errado dentro do seu organismo. Se você é aquela pessoa que fica 7 dias sem conseguir ir ao banheiro, algo está errado dentro do teu sistema digestivo. Porque se tem 72 horas para se eliminar aquilo que é ingerido, para dar o tempo de todo o necessário passar pelo nosso organismo e ser eliminado pelas fezes. A partir de 48 horas, 2 dias que você não consegue ir ao banheiro, você já está completamente enfesado. Sim, as fezes estão tomando conta dos seus 8 metros de intestino e você vai entrando num sistema de que você está colocando coisas e não está saindo. E isso só vai fazer mal para você. É uma repetição constante de nutrir micro-organismos que não são bons e proliferar tudo isso dentro de você. E aí vai acumular gases, vai dar mau hálito, você vai soltar puns muito fedidos, inclusive até o impacto no teu suor. Vai até a tua pele vai começar a exalar um odor desagradável. Por quê? Porque você está fermentando dentro do seu organismo esses micro-organismos que não são bons, que não são saudáveis. Eles fazem mal, estão lhe fazendo mal, a ponto de você ficar 2, 3 dias sem conseguir ir ao banheiro. Um outro exemplo que nós podemos trazer também de sentimentos e emoções que são trazidos à tona e que são representados pelos micro-organismos que nós temos no nosso intestino quando nós temos que fazer algo pela primeira vez ou algo de repente em público, como por exemplo fazer uma palestra, subir num palco, fazer uma apresentação e naquele momento nós sentimos frio na barriga. Naquele momento, até quando você está apaixonado, aquelas borboletas que pulsam no seu estômago. Tudo isso é a demonstração que nós temos um circuito interligado entre o sistema digestivo e o nosso cérebro. E a partir do momento que o cérebro percebeu, a mente percebeu, há algo diferente, eu vou passar por uma experiência nova. É lá no intestino que as bactérias vão interferir nos neurônios que estão lá dentro. E aí esses neurônios que estão lá no nosso intestino, se eles estão totalmente intoxicados, não estão fazendo o metabolismo pela ausência do nosso metabolismo, não estar conseguindo permitir que haja uma absorção desses nutrientes, os nossos neurotransmissores não conseguem fazer as sinapses e não fazendo as sinapses não chega a informação no cérebro. E aí o nosso intestino fica refém da nossa alimentação. A nossa mente está refém do nosso intestino que ficou refém da nossa forma de nos alimentarmos. E aí eu vou buscar mecanismos de compensação, comendo mais gorduras, comendo mais doces,
comendo mais frituras, querendo me compensar, me recompensar, sentindo uma sensação de alívio ao ingerir aquele tipo de alimento que está nutrindo as bactérias que não são boas no meu organismo. No livro da Julia Enders, que é O Discreto Charme do Intestino, os diversos estudos têm demonstrado que que um intestino de uma pessoa obesa é diferente de uma pessoa que não é obesa. E as bactérias que estarão no intestino, que são encontradas no intestino de uma pessoa obesa, são diferentes das bactérias encontradas no intestino de uma pessoa que não é obesa. Percebam o quanto isso vai impactar na nossa saúde, inclusive mental. Porque nós pensamos em saúde física. Quando nós pensamos no nosso organismo, nós estamos pensando nas gordurinhas que vão ficar a mais na nossa estética, na gordura que vai ser acumulada nas nossas vísceras, seja no nosso fígado, na bile. Mas nós não paramos para pensar que também aquilo que nós estamos sentindo na nossa mente, na nossa psique, no psicológico, também vai ser interferido pelo tipo de alimentação que nós estamos tendo. E isso vira um círculo vicioso, porque eu estou compensando com um alimento que vai gerar mais vontade daquele alimento. E aí eu não vou conseguir deixar de comer aquele alimento, por quê? Porque as bactérias que estão determinando a minha vida, elas começam a me mandar, elas começam a dizer, isso eu tenho nojinho de comer, não vou comer. Ah, isso é gostoso, é isso que eu vou querer comer. E passa a mandar o cérebro, o intestino começa a mandar no cérebro. E isso depois não tem mais volta. Como é que nós vamos modificar isso? Com novos hábitos, com uma disciplina, com novas decisões, com novas escolhas. Então, eu vou decidir que eu vou consumir 2 litros de água todos os dias, uma água no mínimo filtrada. Eu não vou tomar uma água que vem direto da torneira, que pode estar correndo risco de estar contaminada. E vou me propor a beber aqueles 2 litros de água para colaborar com que os músculos do meu intestino, as fibras que estão dentro do meu intestino possam trabalhar para que o meu intestino possa funcionar. Porque o intestino ele é um músculo que ele é maleável. E se eu fico pondo um monte de coisa, por exemplo, um monte de fibra, tô comendo um monte de fibra, mas eu não coloco líquidos, aquelas fibras vão formar um bloco duro e não vão sair de dentro de mim. Então eu preciso fazer um sistema de compensação. Eu vou colocar fibra, mas eu vou colocar também líquido para que essa fibra possa trabalhar lá dentro do intestino junto com o auxílio da água. E esses detalhes que nós precisamos trazer para a nossa rotina diária para ver um resultado diferente nas nossas... As escolhas diferentes vão trazer resultados diferentes. Por muito tempo, a microbiota intestinal foi chamada de flora intestinal. E essa nomenclatura ela é muito importante, porque quando a gente pensa na flora, a flora ela faz parte de um pequeno local biológico. Pode ser uma flora de um rio, então é apenas um rio, apenas a flora daquele rio. Quando essa nomenclatura pelos estudos feitos no intestino, e aí é percebido que na verdade é uma microbiota intestinal, quer dizer o quê? Que é tão grande que não existe um local no planeta que tenha tanta diversidade de micro-organismos quanto no nosso intestino. E aí foi percebido que, ao chamar de flora, estava sendo banalizado e diminuído a importância do intestino, porque uma microbiota, ela consegue expressar o tamanho realmente. E ele é o quê? Um complexo de espécies de micro-organismos que vivem dentro do trato
digestivo, tanto dos animais quanto da espécie humana, mas pela quantidade de tipo de alimentos que nós atualmente ingerimos, a nossa microbiota ela é mais diversa do que dos animais. E então é o maior reservatório de micro-organismos que existe no planeta. E isso foi conseguido através dos novos estudos que têm sido realizados há pouco mais de 3, 4, 5 décadas. O intestino está tomando uma posição de muita importância quando se fala em saúde física e saúde mental. E aí, essas 100 trilhões de bactérias que existem dentro da nossa microbiota, eles ajudam a manter essa colônia de micro-organismos com o intestino saudável. Vai estabilizar as barreiras do trato digestivo contra esses micro-organismos nocivos, porque para que possam produzir substâncias que inibam o crescimento desses micro-organismos que não são bons, como se fosse uma batalha que nós vamos travando, ou uma batalha que o nosso organismo vai travando. E aí são populações semelhantes porque são populações de bactérias e micro-organismos, mas existem micro-organismos e bactérias patógenos e micro-organismos e bactérias que ajudam ao nosso desenvolvimento e ajudam no processo de digestão dos alimentos. E aí o que nós precisamos fazer? Melhorar o cultivo, aumentar o cultivo dos micro-organismos que não são patógenos, desses micro-organismos que colaboram e auxiliam no meu metabolismo, no nosso metabolismo, e impedir ou evitar consumir coisas que ajudem a proliferar os micro-organismos patógenos. Uma das experiências que a Júlia cita no livro Discreto Charme do Intestino foi uma pesquisa realizada com ratos. E eles puseram os ratos para nadar em uma pequena bacia de água. E aí buscou-se descobrir quanto tempo cada rato desses aguentaria nadar ou iria sair do fundo. Então, ou ele iria reagir àquilo ou ia ficar sobre aquela condição. E foi percebido que nos ratos que tinham traços depressivos, eles se mobilizaram menos e reagiram menos à intensidade desse estresse, como que ficando apático e aceitando aquela condição. Aí, o pesquisador irlandês que realizava essa pesquisa, que chama John, ele resolveu alimentar um dos ratos com Lactobacillus rhamnosus JB1, com o objetivo de ver se havia alguma reação naquele rato que recebeu o Lactobacillus. E para surpresa do pesquisador, esses ratos ou aqueles ratos que foram submetidos ao Lactobacillus, eles começaram a nadar por mais tempo e diminuíram os níveis de estresse. Eles tentaram achar uma solução para aquela situação. E o que aconteceu com os ratos que foram submetidos aos lactobacilos? Eles nadaram por mais tempo, tiveram mais motivação e apresentaram níveis de estresse reduzidos em relação aos demais. Aquilo deu uma sobrevida, uma vontade maior para que eles pudessem sair daquela situação que eles estavam, reagir àquela situação de estresse. E aí, então, os cientistas resolveram fazer mais um teste. Eles cortaram o nervo vago que liga o sistema gastrointestinal ao cérebro. Quando os cientistas resolveram cortar o nervo vago que liga o sistema gastrointestinal ao cérebro por meio de uma estrutura que passa pelo tórax, a diferença entre os grupos de camundongos deixou de existir. E o resultado mostrou, como a Júlia descreve no livro, esse nervo funciona um pouco como uma linha telefônica por meio da qual um colaborador externo transmite suas impressões à central, ou seja, à cabeça. Estava comprovado. Substâncias externas colocadas dentro do intestino alteram os neurotransmissores. E quais as conclusões que esse estudo conseguiu demonstrar?
que quando uma colônia de micro-organismos é saudável no nosso intestino, ela vai conseguir colaborar, manter o intestino saudável. E quais foram as conclusões que esses estudos propiciaram ao perceber que você coloca micro-organismos benéficos no organismo, no caso os lactobacilos, que foi o caso do estudo? Eles ajudam a manter a colônia de micro-organismos do intestino estável, eles ajudam a estabilizar as barreiras do trato digestivo contra os micro-organismos nocivos e a produzir substâncias que inibam o crescimento dos micro-organismos nocivos. Ajuda a comunidade de micro-organismos a se recuperar quando há alguma coisa que impediu o crescimento, por exemplo, quando se consome muito antibiótico ou quando há alguma doença. E aí, então, quando você repovoa com os lactobacilos, que são os micro-organismos benéficos, vai auxiliar que se recomponha a sua microbiota intestinal. E sem dúvida, um dos grandes benefícios também é combater os micro-organismos patógenos, para que nessa batalha existente no nosso intestino se proliferem, se multipliquem os micro-organismos benéficos e combatam os micro-organismos patógenos. A consequência de tudo isso é estimular uma resposta imune, quer dizer, o nosso sistema digestivo como um todo vai ser auxiliado pelo intestino a trazer uma melhora no nosso sistema imunológico. E todos esses estudos que são realizados em ratos, e toda essa observação visa a trazer isso para o nosso organismo humano. E nós chegamos então aos prebióticos. E o que são os prebióticos? São alimentos que vão auxiliar a microbiota, alimentando esses micro-organismos que já estão no nosso sistema digestivo, para que os micróbios devorem esses compostos e a partir deles produzam substâncias benéficas à nossa saúde. Esses alimentos geralmente são de origem vegetal, como por exemplo o caso da cebola, do alho, da aveia. Esses alimentos são totalmente benéficos e alimentam os micro-organismos que estão já no nosso intestino. Os micro-organismos bons serão alimentados pelos alimentos prebióticos. Nós temos muitos exemplos de alimentos prebióticos, como por exemplo a raiz da chicória, o dente de leão, a alcachofra de Jerusalém. Isso já não é tão comum de nós nos alimentarmos, mas nós temos tantos outros alimentos extremamente comuns e de fácil acesso, como por exemplo a banana verde, a aveia, a maçã, semente de linhaça, a cebola e o alho, como já foi dito, o alho poró, farelo de trigo. E a definição correta de prebióticos, eles são os componentes alimentares não digeríveis que estimulam seletivamente a proliferação ou atividade de populações de bactérias desejáveis no intestino, beneficiando o indivíduo hospedeiro dessas bactérias, como que numa simbiose, é um efeito de simbiose. O organismo hospedeiro se beneficia do organismo que está lá alojado dentro do hospedeiro. Então, nós somos os hospedeiros que temos micro-organismos benéficos e vão fazer uma simbiose entre os alimentos que serão ingeridos, os micro-organismos vão se alimentar disso e vão devolver nutrientes e coisas benéficas para o nosso organismo. E quem serão esses alimentos que serão os probióticos? Que eu coloco micro-organismos benéficos dentro do meu organismo. Aí eu vou consumir os probióticos.
e existe também uma infinidade de possibilidades de alimentos probióticos para que eu venha ingerir micro-organismos saudáveis. O conceito de alimento probiótico foi introduzido no início do século XX. O prêmio Nobel Elie Metcalfe, conhecido como o pai dos probióticos, propôs que o consumo de micro-organismos benéficos poderia melhorar a saúde das pessoas. Imagina isso no começo do século XX, foi extremamente revelador e muitos pesquisadores foram contra e continuaram investigando essa ideia que probiótico significa pró-vida. Então, é em prol da vida que o prêmio Nobel chegou a ter a definição de que para que haja vida, eu preciso estar em simbiose com os micro-organismos que eu tenho no meu corpo. E esses micro-organismos estão em todo o meu corpo, mas na maior parte dentro do intestino. E através desses estudos, um grande paradigma foi quebrado, porque as pessoas frequentemente pensam que as bactérias e outros micro-organismos são, até usualmente chamados de germes, são prejudiciais à nossa saúde. E não, nem todos os micro-organismos são prejudiciais. E o contrário disso, nós temos necessidade de ter micro-organismos saudáveis, que são essenciais para quê? Para que haja um bom funcionamento do nosso organismo humano. Por isso esse efeito simbiótico. Nós estamos em simbiose com outras vidas dentro do nosso corpo, para que nós consigamos mutuamente os dois organismos se alimentarem e conseguirem conviver. Se esses micro-organismos, ao invés de auxiliarem o hospedeiro, eles começarem a combater o hospedeiro, aí eles não são micro-organismos benéficos, eles passam a ser micro-organismos patógenos. E quais são os tipos de micro-organismos que estão nos probióticos? Esse estudo, no início do século XX, conseguiu demonstrar que os probióticos podem conter uma variedade de micro-organismos. E os mais comuns são as bactérias que pertencem aos grupos chamados Lactobacillus e Bifidobacterium. Cada um desses dois grandes grupos inclui muitos tipos de bactérias. Outras bactérias probióticas são leveduras como Saccharomyces boulardii. Difícil de falar, né? Mas esses três tipos de culturas, de leveduras, micro-organismos e lactobacilos, desenvolvem outros tipos, subtipos, que são aqueles que nós vamos ingerir. Por exemplo, alimentos que são probióticos: o chucrute, o kimchi, a kombucha, o kefir. Esse tipo de alimento que é realizado através da fermentação, muitas vezes propicia a proliferação de micro-organismos benéficos. Mas todos esses alimentos todo alimento fermentado é probiótico? Não necessariamente. O fato de ele ter sido fermentado não necessariamente quer dizer que ele vai gerar micro-organismos que são saudáveis e benéficos ao nosso corpo. Porque nós temos que pensar que quando nós ingerimos esses micro-organismos, porque nós temos que pensar que esses alimentos também vão passar pelo nosso estômago e haverão muitos ácidos que não permitirão que eles cheguem vivos até o intestino. Então, esses micro-organismos, eles também têm que ser suficientemente capazes de sobreviverem aos nossos ácidos gastrointestinais, que nós temos dentro do nosso estômago. De repente, ele passa pelo estômago e não sobrevive. Então, nem todo alimento fermentado necessariamente é um alimento probiótico. Você quer ter uma saúde, um intestino regulado, energia vibrante? Pois é,
É necessário que o seu organismo esteja em equilíbrio com os prebióticos e com os probióticos. Mas para a gente falar disso, primeiro a gente tem que entender como funciona a nossa microbiota intestinal. E hoje nós sabemos que há mais bactérias do que células dentro do nosso organismo. Sim, isso é real. 1 trilhão de bactérias é o que nós possuímos no nosso organismo. E isso representa de 3 a 4 quilos do nosso peso corporal. Dependendo da pessoa, pode ser de 5 a 10% daquilo que ela pesa na balança. No intestino foi descoberto que temos mais de 100 milhões de neurônios e isso influencia diretamente na absorção dos nutrientes e na comunicação entre o intestino e o nosso cérebro. Seja pela absorção daquilo que nós consumimos como combustível para gerar energia para que nós possamos fazer todas as nossas atividades e desenvolver tudo aquilo que nós queremos durante o dia, como a própria absorção dos medicamentos que nós precisamos ingerir para equilibrar tudo isso. Mas como é formada a microbiota? A microbiota é formada nos primeiros anos de vida. Lá no parto, quando o bebê nasce através do parto normal, é o primeiro momento em que nós vamos ter contato. É o primeiro momento em que o ser humano vai ter um contato com os micro-organismos e esses vão ser o da sua mãe. Naquele momento é a primeira vez que o bebê entra em contato com os bilhões, trilhões de micro-organismos que haverão durante toda a sua vida. E o parto natural, o parto normal, o parto aquele que não há necessidade de fazer uma intervenção cirúrgica, ele vai permitir que naquele momento o bebê entre em contato com todos esses bilhões de micro-organismos e isso vai interferir no sistema imunológico dessa criança. É o primeiro momento que ela vai se munir de ferramentas para que o próprio organismo dela consiga se defender, daí sim daquelas bactérias patógenas que tanto nós queremos evitar. E o que acontece quando há um desequilíbrio entre as bactérias e micro-organismos dentro do nosso organismo humano? Há uma disbiose. E esse desequilíbrio entre as bactérias ruins e as bactérias boas vai gerar uma série de consequências que não são boas. Seja porque o nosso trato intestinal está levando uma dor de barriga tão forte de que está levando nutrientes, alimentos e micro-organismos bons no momento que a gente vai no banheiro, ou pelo fato de que a gente não consegue fazer com que seja excretado isso da gente. Então, esse desequilíbrio não é legal. O equilíbrio humano mesmo é nós estarmos em simbiose com esses micro-organismos que estão dentro de nós. Para que nós alimentando eles e eles nos devolvendo, seja porque eles consumiram e puseram e ajudaram a gente a excretar aquilo que a gente precisava, ou eles se alimentaram e devolveram nutrientes, vitaminas e tantas coisas boas que são metabolizados no nosso intestino, como os hormônios que precisam do intestino para serem metabolizados de forma correta. A simbiose é quando 2 ou mais organismos interagem de forma harmônica. E essa interação através da ecologia, que é a associação entre os seres vivos, vai haver benefício e vão estar em consórcio. Então, em consórcio, trabalhando conjuntamente e pelo bem dos 2 organismos que estão envolvendo. No caso, o ser humano e os micro-organismos. As 2 partes precisam colaborar para que haja vantagens e os 2 serão beneficiados. Isso é uma simbiose ecológica. Para termos uma boa saúde, nós temos que estar em simbiose. As bactérias fazem o transporte desses nutrientes para que haja absorção por parte do nosso organismo.
E as células do intestino, elas são grudadas, e quando nós comemos alimentos processados ou temos estresse, essas células unidas, elas abrem espaço para as toxinas. Elas se reúnem e soltam mais toxinas no nosso organismo. Por isso a necessidade de nós ingerirmos alimentos probióticos. Seja um iogurte não pasteurizado, seja alimentos com lactobacilos vivos, seja a kombucha, o kefir, o creme e diversos tipos de fermentados que nós podemos fazer através dos vegetais. Já o prebiótico é o alimento que vai ajudar com que as bactérias boas se proliferem. E aí são fibras vegetais não solúveis pelo nosso organismo que serão excretadas pelas nossas fezes. Eu consumo um alimento, ele vai servir de combustível para micro-organismos que estão dentro de mim. Depois, esses micro-organismos vão devolver essas fibras solúveis para que o meu intestino faça a evacuação. E aí sim o meu intestino vai funcionar da forma correta. E qual é a forma correta que o meu intestino precisa funcionar? Todos os dias, pondo para fora aquilo que eu ingiro. Se eu consumir de manhã café, fiz uma refeição pela manhã, se eu fiz uma refeição na hora do almoço, se eu fiz uma refeição na hora do jantar e até o outro dia eu não eliminei essa alimentação, algo no meu organismo não está bem. Algo dentro desse equilíbrio entre probióticos, prebióticos, micro-organismos benéficos e micro-organismos patógenos está em desequilíbrio. E aí esse alerta precisa ser verificado. Ou a doença vai vir para me avisar de que há algo de errado acontecendo. É o exemplo do livro. A Julia Enders, uma alemã, acabou se tornando cientista e médica em função de uma doença que o organismo dela, autoimune, desde criança desenvolveu. E ela, cansada de não conseguir uma resposta que trouxesse saúde e bem-estar para ela, se debruçou nos estudos e trouxe esse livro que é O Discreto Charme do Intestino. Os probióticos e os prebióticos são os únicos que sintetizam e metabolizam o intestino? Não, a gente pode usar os simbióticos, que são probióticos mais prebióticos produzidos pela indústria farmacêutica. Então, numa forma externa, é produzido e nós vamos utilizar. Existem também os pós-bióticos, que são formados através dos ácidos graxos e têm a função de trabalhar lá dentro do intestino, mas através de métodos que não são naturais. Então, eu posso utilizar de pré e probióticos através da alimentação e produção saudável de alimentos, ou eu posso comprar um medicamento que vai ter essa função simbiótico ou pós-biótico. Mas nós temos que ter em mente que as bactérias da microbiota ou os probióticos também exercem suas funções através da produção de vários mediadores. Então, devido à ação do próprio metabolismo dos micro-organismos, dos probióticos, eles vão produzir alguns produtos, alguns ácidos graxos da cadeia curta, como o butirato, que ajudam a fortalecer a barreira intestinal ou ainda favorecem a assimilação de nutrientes. Principalmente porque a parede do intestino ela é permeável e se nós vamos consumindo muitos embutidos, muitos produtos industrializados, muitos farináceos, essa parede permeável começa a ter uma cola ou algo que não permita que passe essa absorção. Então, ao invés de fazer por essa parede permeável que possa ser atravessada para chegar até o nosso sistema circulatório, seja porque eu tomei um medicamento e o intestino vai absorver, vai passar e vai mandar para a minha corrente sanguínea. Agora, se o meu intestino formou uma cola, uma barreira que impede de fazer essa passagem,
Muitas vezes eu vou estar ingerindo medicamentos que vão estar indo direto pro vaso sanitário, sem ter sido metabolizado de forma correta no meu sistema digestivo. Por quê? Porque não foi conseguido fazer a absorção e não chegou na minha corrente sanguínea. O objetivo principal de tudo isso é colaborar para que as substâncias auxiliem na defesa contra os patógenos e as bacteriocinas, para evitar que nós fiquemos doentes. Esse é o objetivo principal de saber o que nós ingerimos, tornando o nosso alimento um medicamento, fazendo do nosso alimento um medicamento.